Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre atividades para fazer com livros de literatura infantil. Trabalhar com literatura infantil é tudo de bom, não é mesmo? Tanto nós, professores, como os alunos, amamos ouvir e ler histórias. Para as dicas de hoje, você pode adaptar estas ideias para qualquer obra literária que esteja trabalhando com os seus alunos. Muito bem. A escolha do livro é muito importante. Devemos ter intencionalidade nesta seleção e não pegar o primeiro livro que aparece na prateleira, ok? Pense em quais objetivos você deseja desenvolver com seus alunos e procure um livro que tenha, na prateleira, mas que também ajude nessa tarefa. O contexto do livro também deve ser bem pensado. A professora deve ler o texto previamente e encontrar caminhos para facilitar a compreensão. É interessante conversar com as crianças sobre o contexto do livro. Se for uma história que possua animais, transportes, palavras e outros elementos que a turma não conhece, é importante apresentar esses elementos previamente. Gente, importante! Essas atividades podem durar uma ou mais semanas. O seu planejamento com atividades permanentes e aleatórias, ele deve continuar. Vamos falar um pouco sobre a motivação. Motivação é o que vai instigar o seu aluno a querer ouvir a história. Boas ideias são explorar a capa, podemos escrever cartas e textos contando a história apenas pela capa, criar rodas de conversa sobre o que os alunos imaginam sobre as histórias, imitar os personagens, caso seja possível, identificar pela capa. Temos previsões, não temos? O que será que vai acontecer? Deixar que as crianças criem hipóteses e a professora pode ser a escriba, anotando ali as ideias no quadro. Pessoal, não é necessário fazer todas as motivações. Esse momento não precisa ser algo muito longo, mais do que a leitura em si. Ativar os conhecimentos prévios também é importante, porque trata-se de perguntas que nós fazemos para estimular a compreensão das crianças antes da leitura, certo? Bom, vejam vocês que temos aqui algumas ideias. Para que serve uma carta ou um texto? Você já recebeu alguma? Quem entrega as cartas? Hoje, como nos comunicamos além das cartas? Pessoal, leitura modelo. A leitura do texto realizada pela professora é de suma importância. Cuidado com a entonação da voz, os sinais, a pontuação e também a postura. A sua leitura servirá de modelo para as crianças. As perguntas orais, explícitas, implícitas, elas devem ser planejadas antes da aula, ao invés de esperar as ideias virem na hora. Deste modo, nós perdemos a qualidade do trabalho, certo? Disponibilizar o texto ou parte dele. O texto ele pode ser redigido pela professora na letra adequada para os seus alunos, beleza? Mas olha só, juntos vocês poderão numerar as linhas, os parágrafos, pintar letras maiúsculas, sinais de pontuação. Tudo depende da sua intencionalidade nesse momento. Banco de palavras, pessoal, a elaboração de um banco de palavras é essencial, principalmente em turmas de alfabetização. Ele pode ser feito coletivamente, sim, pela professora ou pelas crianças em um cartaz bem bacana que deve ficar ali, disponível na sala de aula. Um banco de palavras nada mais é do que um cartaz em que afixamos de 6 a 10 palavras para que sejam exploradas em atividades e jogos envolvendo distintas habilidades, certo? Olha só, diante de tudo isso, a criação de jogos, é importante. Utilizamos as palavras do banco para criar jogos de memória, dominós, trincas.
Sequência didática como gênero textual, no caso do livro em que estamos abordando, é possível criar uma sequência didática bem bacana com o gênero da carta. Esse trabalho ele deve explorar a especificidade dos textos, o que precisa ter em uma carta, estimular a produção textual, tanto coletiva como individual. A compreensão leitora agora não é mais de uma forma oral, certo? Mas o registro escrito. Podemos retomar as perguntas da história com espaço, com linhas ou em branco para desenhos. Além daqueles questionamentos, as crianças elas podem fazer lista dos lugares onde o carteiro foi, quem enviou cartas, quem recebeu, os outros contos que aparecem na história. Escrita espontânea também acontece. Ela pode ser um autodidata com diferentes estruturas de folha para cada nível de escrita, certo? Os pré-silábicos podem pensar na letra inicial e final. Os silábicos podem escrever dentro de caixinhas que correspondem ao número de sílabas da palavra, né? Por exemplo, urso teria 2 espaços, por exemplo, certo? E os alfabéticos, eles poderiam escrever, por exemplo, em uma linha única, aventurando-se a escrever a palavra completa, sem dicas. Assista mais orientações para fazer atividades diferenciadas por aqui. Tem também o correio elegante. Os alunos podem trocar cartas e bilhetinhos dentro da sala de aula. A ideia é que cada aluno tenha o seu envelope. Por sorteio ou de forma espontânea mesmo. Um colega escreve para o outro e coloca no envelope do mesmo, podendo criar um novo final para a história, certo? Até mais, pessoal!